Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre regressão logística nominal. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez o terceiro vídeo, né, no tema de regressão logística, tá? Nós já vimos aí temos já no canal, né, dois vídeos, um sobre regressão logística binária, tá? Um outro sobre regressão logística ordinal, tá? E agora nós vamos explorar aqui, né, uma regressão logística nominal, tá? Dessa vez aqui, a variável de interesse é um pouco diferente, tá? A variável de resposta. Então eu vou chavear aqui para a tela o foco, tá? E vou mostrar para vocês aqui agora, né? São dois slides bem curtos aqui, que eu vou mostrar para vocês para dar um overview, né, de como é interpretada a variável de resposta, né, no sistema de regressão logística nominal, tá? Bom, nos vídeos anteriores, né, nós vimos a regressão logística binária, né, em que a variável de resposta assume um entre dois valores possíveis, né? E também vimos a regressão logística ordinal, tá? Em que a variável de resposta possui uma ordem, né? Podem ser mais valores, além de dois possíveis, aí pode ser N valores possíveis, mas ela tem uma ordem, né? Uma sequência lógica, tá? Dessa vez, né, na regressão logística nominal, a variável de resposta nominal ela não possui uma ordem específica, tá? E ela é mais do que duas categorias, né? Então, temos um exemplo aqui, por exemplo, né, em que inclusive é parte do exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, né, como executar a regressão nominitab, tá? Uma variável de resposta discreta, né, nominal, ela pode assumir qualquer valor dentre um universo possível aí, né, de valores, porém eles não têm uma ordem específica, tá? Eles não têm uma sequência lógica, né? Podem ser mais do que dois valores. Então um exemplo, né, que eu vou usar aqui é, por exemplo, um cliente de uma companhia aérea ele pode escolher fazer o check-in, né, para a viagem dele de três formas, né? Online, fazer o check-in online, pelos sites ou pelos aplicativos da empresa, num balcão de atendimento, tá? Ou nas máquinas de autoatendimento aí disponíveis nos aeroportos, né? Mas essa variável nominal aqui, ela pode ter outros atributos também, por exemplo, ela pode ser a questão de sexo, né? Masculino e feminino, pode ser uma pessoa fumante e não fumante, tá? Ela pode assumir o valor da cor dos olhos de uma pessoa, né? Entre castanhos, verdes, azuis, né? Então, uma variável nominal ela não possui uma ordem específica, tá? É uma variável discreta, né? Ela não é numérica. E é isso, é a principal diferença aí entre a variável ordinal e binária, tá? Então, o exemplo que eu vou usar, né, para ilustrar para vocês aqui como executar uma regressão logística nominal é o seguinte, ó, que uma companhia aérea ela quer entender, né, se ela pode construir um modelo logístico, né, em que se pudesse predizer o método pelo qual as pessoas escolhem fazer o check-in, tá? Então o cliente, né, dessa companhia aérea, ele pode decidir fazer check-in de três formas, tá? Online, né, nos aplicativos ou nos sites, né, de atendimento da companhia aérea, numa máquina de autoatendimento, tá? Muito parecida com essas aqui, ó, no centro da tela, tá? São guichês aí em que você pode fazer o seu próprio check-in no aeroporto, tá? Ou nos balcões de check-in da própria companhia aérea, né, recebendo atendimento pessoal aqui. Uma pessoa aí, tá? E para tentar construir, né, tentar prever de que forma o cliente da companhia aérea vai fazer check-in, né, eles coletaram, né, os dados utilizados para criar um modelo logístico, né, contém as seguintes variáveis, né, ou que nós chamamos de preditores contínuos, né? É a idade, tá, em anos da pessoa que fez o check-in e o custo do bilhete, tá? Então essas são preditores contínuos que nós chamamos, né? Baseados em medições ou números aí, tá? E os preditores categóricos, né, que são atributos, a maneira
se o agendamento, né, foi efetuado por uma pessoa só ou por um grupo de pessoas, né? Se a pessoa está carregando, ou as pessoas, né, estão carregando bagagem de mão, né, se sim ou se não, e se o assento foi escolhido, né, durante o check-in ou a própria companhia aérea quem escolheu o assento porque o usuário optou por não ter preferência pelo assento. Tá? Então, os dados, né, que vão ser utilizados aqui, que nós vamos utilizar para fazer esse exemplo, se você quiser seguir comigo, tá? O link para fazer o download desses dados aí, ou para copiá-los, né, do Google Drive, estão na descrição do vídeo, tá? Você vai achar na descrição do vídeo. Eu vou chavear aqui agora por Minitab, ó, e vou mostrar para vocês como é que estão esses dados, tá na tela, ó. Então aqui nós temos na coluna C1 a idade, tá, da pessoa que estava efetuando o check-in, tá? O custo, né, do bilhete, da passagem aérea aí, tá? Se o agendamento foi feito para um grupo de pessoas ou somente para uma pessoa, né, individual. Se a pessoa estava levando bagagem de mão, se sim ou se não. Aliás, só bagagem de mão, né? Então, quando aparece aqui a resposta não, ela tinha bagagem de mão e também despachou bagagem, tá? O assento, né, se ele foi pré-agendado, né, ou se ele foi alocado pela própria companhia aérea, né, o usuário deixou para a companhia aérea decidir onde ele ia sentar. E a variável de resposta, né, na última coluna aqui, que é onde foi feito, né, esse check-in com essas características aqui. Se foi numa máquina de autoatendimento, se foi no balcão ou se foi online. Tá? Então, essas são as variáveis aí, né? A última variável C6 é uma variável de resposta, tá? Na coluna C6 aqui. Não é necessário definir a ordem aqui, né? Como nós fizemos na variável, na regressão logística binária, na ordinal, porque essa variável ela não possui uma ordem definida, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho aí o que acontece, né? Então, para executar, né, essa regressão aqui, você vem aqui no menu Stat, tá? Regressão, e efetua aqui a regressão logística nominal, tá? E aí vai abrir aqui, né, esse diálogo aqui para você preencher, né? A primeira coisa aqui questionando é a variável de resposta, então vamos escolher aqui check-in, né? Aqui no modelo, nós vamos escolher todas as variáveis que compõem, né, o modelo de início. Eu quero utilizar, se possível, todas elas para predizer, né, se a pessoa vai escolher balcão, online ou a máquina de autoatendimento. Então escolho todas elas e aperto selecionar aqui. Ele vai colocar todas elas aqui para mim, né? E aqui nessa caixa, nesse campo aqui, eu preciso especificar quais são os categóricos, tá? Quais são as variáveis aqui que não são números, né? Então eu escolho aqui agendamento, bagagem de mão e assento, tá? Então, preenchido aqui o diálogo, tá? Vou clicar em OK, vamos lá, e o Minitab vai executar aqui, né? Vou diminuir um pouco aqui agora a planilha e aumentar um pouquinho aqui o Output Window, tá? Para que seja possível enxergar. Então a primeira coisa que a gente olha aqui são as informações relacionadas à variável de resposta, né? A variável chama-se check-in, como aqui na coluna C6, né? E ela pode assumir 3 valores, ó, tá? Online, máquina e balcão, tá? Então nota que as contagens, né? Quantas vezes aconteceu cada variável, cada categoria, né, da variável de resposta, e nota que tem uma observação aqui, ó, tá? Que é o evento de referência, tá? O que significa isso, tá? Aqui o Minitab escolheu, né, o evento online como um evento de referência, né? E é esse evento que vai ser utilizado como referência para comparar com os demais, tá? Então você vai notar que ele vai comparar online com máquina e online com balcão, tá? Então esses são os pares aí que vão ser criados, né? Então aqui, né, nessa segunda etapa aqui nós temos a tabela de regressão logística, tá? Então você vai notar de cara aqui já, né, que tem aqui todos os, deixa eu só aumentar um pouquinho mais, tá?
E você vai notar aqui uma coisa interessante, já que ele tem aqui já, né, os probitos, aliás, os logitos, né, que são o modelo logístico, né, parecido com o que foi utilizado lá na regressão logística ordinal binária, né, ó, comparando máquina online, ou seja, qual é a função de ligação que liga, que faz com que o usuário saia da opção de fazer o check-in na máquina e vá para online. Tá? Então aqui nós temos os coeficientes, né? Então para cada um, com exceção da constante aqui, que é uma constante da equação, né, de regressão, para cada uma das variáveis ele tem aqui um coeficiente, ó, que determina, né, se ele aumenta ou diminui à medida que eu mudo de máquina para online. Então nota que à medida que eu aumento, né, que eu aumento a minha idade, eu multiplico por um fator de 0,93 aqui as chances, né, de fazer o check-in online. Tá? Então acaba diminuindo a probabilidade de fazer o check-in online à medida que eu envelheço, né? Provavelmente as pessoas de maior idade têm mais dificuldade, né, de utilizar os recursos, né, de informática mais recentes, e acaba diminuindo a probabilidade. E aí tem aqui embaixo o custo, né, acontece a mesma coisa, porém a probabilidade aqui, né, é quase impossível de se ver, né? E assim sucessivamente, mas o importante de checar é que tem aqui, ó, o logito número 1, máquina online, e um pouquinho mais aqui para baixo, ó, você tem o logito número 2, que é balcão online. Tá? Então, vamos dar uma olhada, né? Esse aqui é o padrão dos coeficientes, esse aqui é o número Z, tá? Representando em que posição aí da reta, né, dos números reais aí se localiza, né, o número Z, tá? E a probabilidade de significância, tá? Então aqui isso significa o seguinte, né? Menor do que 0,05, tá? O termo é significante para o modelo de classificação, tá? Então vamos notar aqui, ó, que por exemplo, o custo, né, o custo do bilhete não tem muita relevância, tá? E uma coisa que você precisa ficar atento quando você está fazendo, né, esse tipo de regressão logística nominal é que se o custo aqui no logito 1 ele é insignificante, tá? Ele também precisa ser insignificante aqui no logito número 2 para que você possa remover ele do modelo, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? Bom, vamos seguir aqui primeiro e depois a gente volta, né, simplificando o modelo. Então nota que o intervalo de confiança, né, superior aqui para os preditores, né, é esse aqui, ó, tá? Então você tem aqui o intervalo de confiança inferior e superior, né, para essa razão de chances aqui, tá? É como se fosse um intervalo de confiança para a média, né? Mas é o intervalo de confianças para a razão de chances aqui nesse caso, tá? Então, você pode, se você tiver interesse, né, de checar qual é o menor e o maior valor, né, provável aí, né, o intervalo de confiança 95%. Para razão de chances, você pode utilizar esse intervalo aí, tá? Aqui a log verossimilhança, né, desse modelo aí é menos 76,002, né? Aqui o valor de P, né? Quando esse valor aqui é menor do que 0,05, significa que pelo menos uma variável, né, que eu escolhi aí para o meu modelo, ela tem significância, tá? Então, como o p-valor aqui é menor do que 0,05, tá? Eu rejeito a hipótese nula que todos os elementos aí são preditores, tá? Então, e aqui a teste de qualidade do ajuste, tá? Então nota que pelo método de Pearson ele tem 89,7 e o Deviance de 97,5. Tá? Depois nós vamos comparar aqui, né? Nós vamos começar agora a simplificar esse modelo, né? Nós vimos aqui que nem todos os termos desse modelo aqui são significantes. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Custo, por exemplo, é um termo que não é significante no logito 1 e também não é significante no logito 2, né? E vamos olhar agora aqui para as variáveis categóricas, né? A bagagem de mão não é significante aqui no logito 1, tá? E bagagem de mão também não é significante no logito 2, tá? Já o assento, né, ele não é significante aqui no logito 1
Olha que interessante, porém, aqui no Logito 2, ele é significante, então não posso remover, né? Então, as variáveis que eu posso remover aqui são custo, o agendamento e bagagem de mão, né? Posso remover. Então, vou vir aqui agora, vou repetir o comando, ó, tá? E vou remover aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui desse lado aqui para ficar fácil de enxergar, né? A bagagem de mão, vou remover aqui de baixo. E o agendamento também não é, aliás, perdão, o agendamento sim, é a bagagem de mão. Isso, bagagem de mão já foi. Agora, idade é relevante, vou manter. Custo também não é relevante, vou tirar. Ok, então vamos deixar essas três. Vamos repetir aqui o comando agora, removendo as duas variáveis aí, né, que não são tão importantes. Nota que agora aqui todos os valores aqui são termos relevantes, né, e você pode verificar, né, comparando com a situação anterior, ó, que os valores aqui de qualidade do ajuste até melhoraram, tá? Então aqui o Pearson aumentou para 0,90, vou mostrar o anterior para vocês. Tá, anteriormente estava 89,7, né, e 975, agora está 903 e o Divine se diminuiu um pouco, tá? Como a gente está utilizando aí o método de Pearson, significa que melhorou aqui o modelo, né? Então vamos olhar aqui agora, você olha se algum desses valores aqui, né, não está relevante. Ele se mostra irrelevante aqui o acento quando você vai de máquina para online, né? Mas quando você vai de balcão para online, ó, ele passa a ser relevante a questão do acento aqui. Então vamos deixar, né, por enquanto, tá? E você pode saber, né, ó, utilizando aqui os valores da razão de chances, né, ó. Então o que significa, né? A probabilidade de eu escolher, à medida que eu aumento a idade do meu cliente, né, a razão de chances entre eu fazer, né, um check-in na máquina versus o check-in online é de 94, 0,94. Significa que diminui, aumentando a idade diminui, né, a probabilidade de eu fazer online. Quando é um usuário individual, né, também diminui a probabilidade de fazer online, ó, tá? É quase à medida que eu mudo, né, de um agendamento individual para grupo, ele diminui, né? Então, e aqui a questão do assento pré-agendado, né, ó, ele cai pela metade aqui, tá? A razão de chances, tá? Já no Logito 2, né, comparando o balcão e online, né, significa que a idade também diminui, né? O agendamento individual também é um comportamento semelhante aqui com relação à máquina e online, né? E o pré-agendamento, né, do assento, né, é pequeno também, né? Porém um pouco maior aí do que a questão aqui de máquina para online, né, do que balcão e online, tá? Então dessa forma aí que se interpreta aí, né? Vamos dar uma olhada agora, né? Plotar esses valores de probabilidade em função dessas variáveis preditoras aí, tá? Então vou repetir o comando aqui, tá? Vou clicar aqui em armazenamento, tá? São 3 eventos, né, de interesse, então vou escolher aqui os 3 eventos e eu quero nomear aqui as probabilidades de eventos. Ele vai gravar aqui na planilha para mim a probabilidade de cada um desses eventos aí acontecer. Tá, então vou dar um OK, OK novamente, armazenar, né, para mim todas as probabilidades para cada um dos eventos aí, né? Então é muito semelhante, né, à regressão logística ordinal. Vou renomear aqui o título, né, como eu sei, probabilidade de evento 1, né, como é que eu sei referente a qual dessas 3 valores possíveis aqui na variável de resposta, né? Qual desses 1, 2 e 3 aqui correspondem a esses aqui, tá? Geralmente o Minitab segue essa ordem, mesmo que ele mostrou aqui, ó. Online é o 1,
máquina é o 2 e balcão é o 3, tá? Então vou até renomear aqui, ó, para online, máquina e balcão. Tá? E aqui nessas colunas, tá armazenado aqui, estão as probabilidades desses eventos acontecer. Então, semelhante ao que a gente fez, né, na regressão logística binária e ordinal, vamos fazer agora aqui, tá, para a questão aqui da regressão logística nominal, tá? Então nós vimos aqui, né, que a idade é um fator muito mais relevante, tá, do que o agendamento aqui, né, se é para um grupo ou se é para um indivíduo, tá, ou a questão do assento aqui, tá? Então vamos plotar essas probabilidades aqui, né, para saber como se comporta aí em função das variáveis aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é vir aqui no menu gráfico, fazer um gráfico de dispersão, tá? Escolher aqui com conexão em grupos, tá? Dá um OK. E eu quero plotar, né, todas as minhas variáveis de resposta, online, máquina e balcão. Se eu quero fazer, por exemplo, em função da idade, né, comparar assim, qual é a influência da idade, né, nas probabilidades da pessoa escolher aqui a máquina, online e balcão, né, e vou separar esses gráficos aí, né, por uma variável aqui categórica. Por exemplo, eu vou escolher aqui agendamento, né, e assento, que são, né, as variáveis aí que permaneceram no modelo, né, que eu escolhi que permanecessem no modelo aí de predição, tá? Posso escolher aqui múltiplos gráficos, vou colocar em gráficos separados, né, cada uma das 3 respostas aí para ficar mais fácil de enxergar, né? E vamos lá, vamos dar um OK aqui e checar como é que vão ser esses gráficos aí, né? Muito bem, então o Minitab vai criar aqui para a gente, né, são 3 gráficos separados, né, por idade para cada um dos 3 tipos de check-in, tá? Então ele vai plotar a probabilidade de fazer check-in online, né, versus a idade aqui, né? E cada uma dessas 4 linhas representa se foi um agendamento em grupo com assento alocado pela companhia ou se foi um agendamento em grupo pré-agendado, né? E se foi um agendamento individual alocado, individual pré-agendado, tá? Então vou mostrar primeiro esse gráfico aqui, né? A gente consegue fazer os 3 no mesmo painel, mas eu acho que não é o objetivo aqui agora, né? Vamos maximizar aqui na tela para ver, tá? Então nota que à medida que a idade aumenta, né, a probabilidade, né, de fazer o check-in online, né, também aumenta, desde que seja, né, individual aqui, né? Então a partir aqui dos 50 anos, né, a probabilidade de fazer check-in online é maior, né, para as 4 categorias. Nota que para grupo, né, para fazer check-in para um grupo, né, em que a companhia aérea aloca os assentos, ó, a probabilidade é bem menor de acontecer, tá? O mais provável é que sejam pessoas individualmente fazendo check-ins online, tá? Com o assento pré-agendado, tá? E em seguida, né, o segundo mais provável é que seja um individual, um check-in individual com um assento alocado pela própria pessoa, tá? E isso, né, muda, deixa eu só fechar aqui, se eu for escolher, por exemplo, né, a utilização de uma máquina de check-in, tá, para fazer o check-in, né, aquelas máquinas de autoatendimento. Nota como as probabilidades mudam, tá? Quando a idade é menor, tá, é mais provável que seja um indivíduo, né, até aqui mais ou menos os 30 anos, né, é mais provável que seja um indivíduo, né, uma pessoa só, fazendo o check-in com um assento pré-agendado, ou seja, escolhendo aí o tipo de assento, né? E essa probabilidade cai porque sobem as probabilidades aqui, né, de ser um grupo fazendo check-in com também o assento pré-agendado. Então nota que essa probabilidade aumenta aqui até cerca de 50 anos de idade, ó, é muito mais provável que seja um grupo
com assentos pré-agendados, né? São os boomers aí, aproveitando a vida após um longo período de trabalho, né? Passou a viajar, né? E essa probabilidade começa a cair, né? À medida que se atinge aqui a questão dos 60 anos, ó, tá? Começa a ser menos provável, porém ainda é o mais provável de acontecer, né? Então ele começa a cair porque começa a subir a probabilidade de ser um grupo, tá? Com o assento alocado, ou seja, a companhia aérea definindo aqui os assentos para eles, né? Então essa probabilidade aumenta, logicamente essa aqui vai cair, todas as demais também, né? Então ela se inverte na medida que uma cresce, a razão das demais diminui, né? E vamos olhar aqui agora, né, o atendimento no balcão, né? Então, à medida que o atendimento no balcão, à medida que a idade aumenta, né, as probabilidades de atendimento pessoal caem, né, numa razão aí, né, decrescente, mas em todo o período, ó, em todo espaço de tempo da idade aí, né, a questão, a mais provável acontecer atendimento no balcão é que seja um grupo de pessoas, né, com um assento alocado pela própria companhia aérea, tá? Não dá para a pessoa escolher, não é que não dá, as pessoas preferem não escolher, na verdade, né? E o segundo mais provável é o agendamento individual, também com assento alocado pela companhia aérea, né? Então ele cai, fica praticamente igual, né, a questão do grupo aqui, com assento pré-agendado. E por último, né, o check-in individual com assento pré-agendado, né? É o menos provável de acontecer no balcão. Tá, pessoal? Então essa é a interpretação aí das probabilidades, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você curtiu, deixa aí um joinha, seus comentários, tá? Se você utiliza aí a regressão logística nominal no seu dia a dia, deixa aí os comentários no vídeo, comenta aí, tá? Se tiverem dúvidas, sugestões, tá? Críticas, correções também são muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!